vai. Vamos. Vai. Eita. Hoje, você indo na rua, em qualquer momento, você vê o típico do caboclo, principalmente do lado do homem, o chapéu de pelica, né? Um chapéu preto, um paletó, ele pode estar de piochado, ou ele pode estar com, né, com uma calça normal e tal. Ele está presente aí. E a mulher, o vestido propriamente dito, essa vestimenta que ele usa diariamente. E a maneira de falar, né? É característico também. O termo, né, que eles usam, a parte do plural, singular, o uso de alguns nomes e alguns objetos diferenciados, né, como vassoura, né, entre outros. Eu não sei o que é o significado da brasa. Sei que daí a minha mãe dizia, vamos fazer um café caboclo? Daí eu queria saber como é que era o café caboclo. E eu não sabia, porque daí não era bem do meu tempo, era do tempo da minha mãe. Daí eles fazem o café e põem umas brasas, faz o café no pó e daí coloca as brasas ali, que as brasas ajudam o pó a baixar. Naquele tempo, o pessoal mais velho quase não tomavam café, mas era chimarrão e chá do mato. O chimarrão é guarani, ele vem do indígena. O gaúcho, vamos dizer, o imigrante que chegou, que pegou vamos dizer, essa questão. E na nossa região, como toda a região sul do Brasil, a erva mate está aí. Então o caboclo também é uma pessoa que se utiliza muito do chimarrão. Desde que ele vem aqui, ele já começa o corte, vamos dizer, da erva mate, aí a venda da erva mate para sobreviver. Né? E era gostosa. A gente passava um mês sem tomar um café. A gente usava muito chá de erva, né? Chá de erva com leite. Leite toda a vida a gente teve. Mas café não tinha. Tinha lá para de vez em quando tomar um xícara de café. E o forte da comida era feijão, polenta. Arroz, piré, essas coisas, né? Assim que o pão já, eu me criei, o tempo que eu me criei não existia o tal de pão. Quem que mandava vinha farinha lá de caçador, que lá que as nojeiras lá, né? Vinha aqui, nós fazíamos o pão, o papai, coisa, né? Ali. Mas era uma novidade que ele tinha numa festinha, você tinha pão feito. Ele gosta de ter uma rocinha, ele gosta de estar mais perto de um fogão a lenha, né? Não é por ele ser mais, porque o pessoal é mais velho. Não, o caboclo em si ele tem esse relacionamento, até a questão que ele vive mais na questão da pobreza. Você criou-se mais com remédio do mato do que com remédio da farmácia. Naquele tempo não tinha quase farmácia, era muito difícil a farmácia. Era sassafrás, hortelã, cedro, casca de cedro, com corosa, que é as pinheiras santas que diz agora. Nossa, quanto remédio eu nem lembro na hora, assim. Eles estão em todas vamos dizer, em todas as partes sociais hoje, propriamente dito, né? Mas, voltando a frisar, quando ele tem uma junção junto com, vamos dizer, com o imigrante, mas o caboclo mesmo, aquele que, vamos dizer, né? Ele está ainda mais nas regiões, nos bairros mais pobres, mais afastados dos centros, ele ainda trabalha, né? Como meieiro, propriamente dito, pro agricultor, né? Ele trabalha como uma pessoa, vamos dizer assim, a mão de obra barata para a indústria madeireira. O caboclo ainda ele continua, vamos dizer, gerando muitos filhos, né? Em média mais de 3 filhos. Ele está ali, ele está no interior, ele está nas mazelas da sociedade mesmo, da cidade. Às vezes eu tinha plano
Quando não tinha luz, eu dizia, mas a gente tem que ir para a cidade, que já faz parte agora com um lampiãozinho e tudo. Mas aí veio a luz. Aí, agora não. Mas agora não tem telefone, a gente na cidade é bom. Eu acho que eu vou para a cidade, tem telefone. Veio telefone. Então, a gente conseguiu comprar, né? Nós fizemos um grupo, né? Daí compramos. Em 82 que veio a vez. O celular não pega, só com antena. E a rede telefônica não passou mesmo. Faz, acho que uns 6 anos. Quando a gente fala, eles não têm muita vontade de ser ricos, propriamente ter material, com ser mais consumidores, com o modo simples dele, que caracteriza, que deixa ele, é claro, assim, esse processo do caboclo. Mas também a questão do conhecimento, da educação, né? Ele é mais ele vive numa zona mais de conforto. Ele assumiu uma identidade muito evangélica. Então a gente vai nessas comunidades, nos bairros mais carentes, a gente vê um número crescente de igrejas que são o nosso povo caboclo. Estava nos jornais e na boca do povo que eles eram bandidos, assassinos, bandoleiros, tinham matado gente, tinham roubado, matado, enfim, eram facínoras, né? E essa marca foi a que ficou. Então esse povo se refugiou e passou a viver nos bairros das vilas, nos interiores dos municípios. Esse povo bem caboclo mesmo, que era aqueles caboclos de fibra, digamos assim, esse povo não veio para a cidade. Esse povo passou a ter vergonha. As famílias tinham vergonha deles, e eles tinham vergonha. Até um sentimento, então, de culpa. Ele parece, então, que, poxa, eu agora sou bandido, né? Eu era valente, eu era guerreiro, e agora sou bandido. Então, o caboclo passou a ser um ser de segunda categoria. Quando, na época da Guerra do Paraguai, eles foram intimados a ser voluntários, aspas, voluntários da pátria, onde eles eram condecorados por número de mortos. Quer dizer, quanto mais inimigos matassem, mais heróis de guerra eles seriam. Então, naquela ignorância, eles aprenderam que matar era motivo de honra. Então, é claro que quando vai acontecer a guerra do contestado, seu exército achava que ia encontrar aqui na região um cidadãozinho qualquer, ele se enganou, encontrou aqui um guerreiro, um cidadão valente. E o fato do exército vir aqui para agredir esse sertanejo, para fazer uma limpeza étnica, para trazer o poder do Estado à região, achando então que aqui encontraria um ser que se renderia a uma força maior, ele se enganou. Tanto que ficaram aí 2 anos lutando e o exército teve que usar de subterfúgios para poder vencer esse caboclo, senão jamais teria ganho essa guerra. No final de 1915, 1916, eles queriam acabar com qualquer tentativa de recomeçar o contestado. As últimas operações militares, depois de terminada a Guerra do Contestado, o Exército e a Polícia de Santa Catarina voltaram à região para caçar, esse é o termo, caçar os que tinham sido líderes da revolta. Mais de 100 pessoas que tinham sido líderes nos redutos foram mortos, né, nessa operação varredura. Bem de primeira era uma paz, né? Tudo. Daí depois foi vindo mais gente, e daí já foram querendo tirar um terreno um do outro, e já veio uns meio preguiçosão de trabalhar, já começava a roubar a criação, pegava a criação dos outros, e já foi dando morte, já foram matando, e pegavam matando um roubando, e uma outra indivíduo de terra, e aí ali um tempo ficou bem ruim de se viver aqui.
Mas aí a gente foi rezando, que nós sempre tivemos devoção a Nossa Senhora do Rosário, isso aí foi em primeiro lugar, né? E a gente foi fazendo novena na igreja, e foi fazendo novena numa gruta ali que tem, e foi rezando, e aqueles mal foram mudando, né? Uns foram embora, outros se converteram, outros foram para o cemitério, e agora está uma gente mais civilizada. Então a presença, vamos dizer, do homem branco aqui na região mais efetivo, assim, vindo tomar direito à posse das terras, ele começa por 1870, 1860. Que vem a cera do luso brasileiro, que traz de Portugal, e traz impregnado dentro de si o que nós conhecemos por sebastianismo, né? Que é aquela crença da volta do São Sebastião. Crença messiânica que nos momentos ruins da vida um ser superior vai lutar por eles e vai morrer e vai ressuscitar. Mas que para o caboclo é um só, pronto, então é São João Maria. Identificados na região são dois, o João Maria de Agostinho e o João Maria de Jesus. E tem outros que percorreram a região, na circunferência da região, nos arredores da região. Tem o monge da Lapa, que também é João Maria, tem o monge de Sorocaba, que também é João Maria. Então, vários outros monges também são João Maria. Mas aqui na região, dois deles, diferentes, eram João Maria também. O que é essa figura mítica e mística, né, de João Maria? É um ser que prega a paz com andarilho, né, ser religioso, prega a bondade, prega a palavra de Deus, curandeiro. Quando ele ergue uma cruz, aquela cruz passa a ser santa. Ele dorme, o pouso é santo, ele faz um fogo, a cinza é santa. Ele usa um bastão, o bastão é santo. Então, tudo aquilo é santo. E aí depois vem a igreja e diz que aquela cruz não é santa, e manda destruir e ergue outra cruz. E o caboclo não gosta, ele quer aquela outra cruz, que é a cruz do monge, não a cruz do padre. Aí o padre que vinha para cá, que eram os franciscanos, falavam alemão, e a missa era em latim, e o caboclo fala português. Um catolicismo que nós chamamos de rústico, com rezas próprias, com orações próprias, com manifestações espontâneas, típicas do caboclo aqui da região. Meus troncos velhos, tudo eles eram católicos. Eu sou católica do apóstolo Pai Poderoso. Católico. O primeiro dia que vinha a Santa Quaresma, eles amanheciam no cemitério rezando para as almas. Isso durou pouco tempo. Pipocou na Guerra do Contestado e terminou. Quer dizer. Mas o que acontece é que após isso, a igreja então se expande, né? À medida em que esse espaço livre termina, quer dizer, a população sertaneja ela é, como digamos assim, exterminada praticamente. E o que resta se submete à presença da igreja católica que vem. Vi os Mazaios falarem de recomendar armas. Então eles eram católicos dessa época. Nessa época, meus troncos velhos. Só que hoje tem muita coisa moderna, né? É isso aí que tira a gente do sério. Não passa. Nós temos que ficar quietos, pegado no mercado. Vem produzir, sei lá o que é que nós compramos, porque vem de fora, mas de certo pesteada não é, porque, né? É impossível vender uma coisa purificada, um troço ruim para fazer mais para nós. Né? Eles têm que ser legais, porque tem que ter fiscal, porque as coisas vêm tudo com carinho, em cima da carne, pacote de carne. Bom, é ouro e fio. Nós compramos naquela boa, que a carne é boa, mas não sei, né? O que é que eles fazem por fora? Certo, não fazem nada demais, né?
De carro, tem estrada de rodagem, passa na porta-casa, tem o colégio, tudo. E eu era uma escolinha da primeira à quarta série. É muito difícil para um cidadão acostumado a viver no mato, no terreno, e de repente ter que sair porque uma outra pessoa chega para ele com um pedaço de papel e diz: olha, esse papel garante que eu sou dono dessa terra. Ele diz: mas eu moro aqui faz 50 anos. Bom, morava, agora não pode mais. O papel me garante que eu sou dono. Mas o poder do Estado faz com que essas terras livres sejam vendidas para os imigrantes. Então, aí vem os colonos, né? Uma nova sociedade organizada. Vêm as máquinas, abrem-se as estradas, constroem-se as cidades, vêm as oficinas, vêm as serrarias, né? Vem a energia elétrica. E ele não entende tudo isso. O próprio trem que chega, né? A ferrovia, já vem o automóvel, coisa que ele também nunca tinha visto, né? Então o caboclo passa a ficar no mato assistindo a essa chegada do que nós chamamos de modernidade, de uma nova civilização, e ele fica alheio a isso, ele não entra nessa, ele passa a ser um ser de segunda categoria, e ele não é do trabalho, ele não sabe fazer isso, ele não teve estudo para isso, ele não entende isso, os filhos dele estão com ele no mato, não participam disso. Ele pertence a uma sociedade braçal, de uma mão de obra totalmente desqualificada. E ele não participa dessa sociedade. Ele é simples e, ao mesmo tempo, isso incomoda ao imigrante. Já vem com ar de superioridade, já vem trazendo aquele preconceito sobre os modos de fazeres, né, e dos saberes do caboclo. Aos poucos, isso é uma questão lenta, em que o caboclo vai conquistando pela maneira de conhecimento da terra, da natureza, que o imigrante vê isso nele, e ao mesmo tempo, né, o imigrante se vê com outro paralelo, que o caboclo não tenha a vontade de ter posses, de ter terras, né, de ter riquezas, e sim sobreviver daquilo que a natureza mais oferece. Esse que eu considero essa mistura de índio porque daí o polaco e o alemão sabiam trabalhar, sabiam lutar com as coisas. E daí se misturaram com os próprios índios que se criaram só no mato. Da maneira cultural, essa questão da presença, né, deles enquanto agentes da história do contestado, eles sofrem de preconceitos maiores ainda. Né? Então a história do contestado ela está silenciada ainda. Eles estão vivendo no silêncio. E isso é fundamental de relacionar o caboclo com o vencido durante esse período da Guerra do Contestado. Aí se passarem ainda mais algumas dezenas de anos, aí até que chegue-se a um ponto, porque realmente é como se diz, simplicidade com materialidade são dois parâmetros, né? E o sertanejo ele ainda tem essa questão do simples, do não querer, vamos dizer, ter as posses, mas a influência da mídia tem cortado bastante isso, e a gente vai sentir agora nas próximas décadas o que o caboclo de hoje, a criança, né, e o relacionamento com ela, com a informação, com a comunicação. A gente anda na confusão, vive na confusão e está na confusão, né? Porque cada vez mais, já digo, mais alterado tá as coisas, né? Vem hoje uma coisa, quando é amanhã vem outra, né, diferente. Nós temos que entrar naquelas modernagens. E isso nós vamos ter um quadro no desenvolvimento da região, até por volta de 1950, 1960, é isso aí que é a nossa região. Quer dizer, os imigrantes, fundamentalmente italianos, alemães, poloneses e ucranianos, dominando a movimentação econômica da sociedade,
mas até dividindo o espaço, talvez até em número de população, com esses caboclos que, em termos de, digamos assim, de PIB, são zero, não produzem nada, e estão lá, no máximo, empilhando tábuas e serrando pinheiros no meio do mato, mas não participam de nada porque não sabem nada e não fazem nada. E eles nem são aceitos pela sociedade, porque o próprio imigrante não o aceita, o trata ainda como se fosse um ser de segunda, um bugre, um brasileiro. Depois de 1950 para cá, 60, é que a gente vê o caboclo se aproximando do centro, chegando a morar nos bairros, colocando o filho na escola. E aos poucos, nós somos então testemunhas dessa metamorfose social em cada cidade da região. E nós vemos então os caboclos começando a fazer parte da vida social das cidades aqui da região do Contestado. Há uma nova concepção. Não se vê mais o caboclo como um ser tendo vergonha de ser caboclo. Isso não existe mais. A nova geração tem outra concepção de sociedade. Então isso aí, os 100 anos do Contestado deram essa lição de vida para a sociedade. Mas as marcas ainda existem nos seres mais antigos, que ainda têm essa marca de resistência. A gente ainda percebe nas pessoas de mais idade, ainda há essa resistência, tanto de um como para outro. Isso ainda faz com que a gente veja que ainda existe o caboclo pardo sobrevivendo, né? E o imigrante, o colono, ainda sobrevivendo por aquilo que é típico na sua cultura. Mas na nova geração isso já não existe mais. Então, novamente, 5 gerações transformaram a nossa região.